Obrigado, Marcelo, pelas informações desse triste caso de violência. E um terremoto com epicentro na Bolívia também foi sentido em várias cidades do Brasil nesta segunda-feira. O abalo atingiu quase 7 pontos de magnitude na escala Richter. Em São Paulo, pessoas que trabalhavam na avenida mais famosa da cidade ficaram apavoradas. Elas tiveram que abandonar os edifícios mais altos. E um temporal castigou o norte do país, principalmente a capital paraense. Para se ter uma ideia, gente, em Belém choveu 4 vezes mais do que o previsto para todo o mês de abril. E detalhe, hein? Tudo isso em apenas 1 hora. Em Rondônia, também no norte do país, o rio Madeira chegou ao maior nível de 2018. Em Porto Velho, gente, vem muita chuva por aí. E a segunda-feira foi um dia de muito trabalho para moradores de Blumenau, em Santa Catarina. O temporal que atingiu uma limpeza. No Nordeste, é comum o termo sangrar um açude ou então uma barragem. Isso significa que choveu tanto que a água até transbordou. Com as chuvas que atingem a região, os moradores do interior do Ceará estão comemorando o surgimento de alguns açudes. 5h08, seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã nesta terça-feira. Bom, gente, mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro. Só este ano o estado soma 31 PMs mortos. Marcílio de Mello. O coordenador especial de diversidade sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro escapou de uma perseguição com tiroteio no fim de semana. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto ou de execução. O coordenador especial... E um ato a favor da democracia e contra a violência reuniu políticos de vários partidos nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula e outras lideranças de esquerda estiveram na manifestação. Nas mãos, seu... 2 abaixo-assinados sobre a prisão de réus após condenação em segunda instância foram entregues desta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal. São pedidos opostos: juízes e promotores de um lado, advogados e defensores públicos do outro. A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apontou irregularidades na prisão domiciliar do deputado afastado, Paulo Maluf. Para ela, o quadro de saúde do político não impede o cumprimento da pena na cadeia. O Ministério Público Federal denunciou 18 pessoas em mais uma fase da Operação Lava Jato, entre elas o ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. E morreu aos 81 anos a ativista sul-africana Winnie Mandela, que lutou a vida toda contra a segregação racial no país. Veja na reportagem especial de Ana Ferreira. 5h24 e nós voltamos com as notícias aqui do Brasil. Foi enterrado nesta segunda-feira no Rio o corpo do músico atropelado enquanto andava de bicicleta no aterro do Flamengo. O motorista fugiu e ainda não foi identificado pela polícia. E a polícia gaúcha divulgou imagens do assassinato de um morador de rua que ocorreu em setembro do ano passado em Porto Alegre. Um suspeito que trabalhava como flanelinha foi preso. As imagens são fortes. Ciclo de drogas. Quanta covardia. Em Porto Alegre, uma mulher de 67 anos morreu depois de ser atropelada por um caminhão desgovernado. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O motorista, que não tem carteira de habilitação, estava, adivinha, gente, embriagado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desistiu do acordo sobre o envio de imigrantes africanos para países ocidentais. O presidente da Bolívia, Evo Morales, abriu uma investigação contra a construtora brasileira Odebrecht. Nesta segunda-feira, foi exibido na TV um pronunciamento da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. No vídeo, ela pede respeito às opiniões diferentes e também o fim da intolerância. Os principais índices da Bolsa de Valores de Nova York despencaram por causa do temor de uma guerra comercial entre as 2 maiores economias do mundo. As bolsas da Ásia seguiram a tendência e fecharam nesta terça em queda. Tudo isso depois da China anunciar impostos sobre mais de 100 produtos americanos. A medida é uma resposta à decisão de Donald Trump de cobrar taxas para importação de aço e alumínio. De carne suína.
O presidente Michel Temer passa a noite em São Paulo depois de participar de 2 eventos no estado. Em todos os discursos desta segunda-feira, Temer fez críticas indiretas à prisão de amigos próximos na Operação Scala, que investiga denúncias de corrupção no decreto dos portos. Agora à noite em Santos, o presidente disse que a Constituição não está sendo cumprida com rigor. A reforma ministerial começou e pastas como a da saúde e dos transportes já têm novos titulares. O esforço do governo é para mudar a equipe sem perder a maioria no Congresso. Um piloto de parapente morreu na tarde desta segunda-feira durante o Campeonato Pan-Americano que está sendo realizado no Espírito Santo. E 3 filhos. No futebol, enquanto os torcedores estão aí contando os dias para as decisões dos campeonatos estaduais, 4 times brasileiros são obrigados a mudar o foco. A semana será cheia para quem disputa a Copa Libertadores. Contra o São Paulo. E foram definidos nesta segunda os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. Torcedores da Portuguesa tentam uma nova cartada para salvar o clube. Eles lançaram um abaixo-assinado para pedir o tombamento do estádio do Canindé e evitar a venda do patrimônio da Portuguesa. Bom, gente, agora são 5h46. Vamos dar uma espiadinha lá fora, pode ser? Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. Tive imagens ao vivo aí da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras. Olha só como é que está o movimento aí. Nesse momento, o trânsito começa a ficar um pouquinho mais carregado nos 2 sentidos. Para você, motorista que está saindo de casa agora, rodízio hoje vale para os carros com placas final 13 e 4. Então, anota aí na agenda para não levar aquela multa indesejada. Final aí com as placas 13 e 4. E para quem usa o transporte público, o metrô opera normalmente hoje. Já na CPTM, os trens da linha 12 Safira estão com intervalos maiores por conta de uma falha no sistema de energia. A terça-feira, gente, começa com muitas nuvens e temperatura em torno aí dos 19 graus. Está um pouquinho frio lá na rua, então pega um agasalho. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. Chuvas são esperadas para a tarde até o início da noite. Bom, agora nosso assunto é crise na saúde pública. Pacientes reclamam sobre a falta de leitos em um hospital do Rio de Janeiro. Vídeos mostram idosos aguardando atendimento no corredor em cadeiras de rodas. Em nota, a direção do hospital informou que a equipe médica está completa, mas que houve um aumento no número de pacientes acima da média no período da Semana Santa. E isso aumentou também o tempo de espera pelo atendimento. A direção diz ainda que a unidade conta com cadeiras de rodas para o deslocamento dos pacientes com dificuldades de locomoção. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, não há leitos fechados na unidade e os repasses de verbas para a organização social Sejam são feitos conforme acordado, o que faz com que os salários dos funcionários estejam sempre em dia. Bom, gente, agora a gente troca de assunto e volta a falar da violência. 5h50, seguimos ao vivo até às 6 da manhã aqui com o SBT Notícias. Olha só, uma pesquisa mostrou que 1 em cada 3 moradores já ficou no meio de um tiroteio no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, uma mulher foi atingida por um tiro de fuzil quando estava no trabalho. Também foram registrados confrontos num dos bairros mais conhecidos da cidade. O suspeito foi preso. Um casal foi feito refém durante uma tentativa de assalto a uma residência em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. Houve troca de tiros com a polícia. Um criminoso morreu e outro acabou preso. No litoral do Paraná, um homem matou a esposa a facadas e em seguida tentou se matar. Segundo testemunhas, as discussões do casal eram frequentes. Este é o 2º caso de feminicídio em Paranaguá em apenas um mês. Nesse caso, você viu a frieza do assassino, né, gente? Que já tinha antecedentes por agressão a uma mulher. Em outro caso, no Espírito Santo, uma jovem foi esfaqueada pelo ex-noivo que não aceitava o fim do relacionamento. O crime ocorreu em Serra, na região metropolitana de Vitória, algumas horas depois da vítima registrar queixa contra o agressor. A jovem de 22 12 mulheres são assassinadas todos os dias aqui no Brasil. Em média, uma morte é registrada a cada 2 horas, gente. A violência e a ameaça ainda são realidades diárias. E com medo, muitas vezes, os crimes não são denunciados. Neste começo de semana não foi diferente. Em menos de 1 hora, 2 mulheres foram mortas aqui em São Paulo. Em um dos casos, a jovem foi executada em um posto de combustíveis na zona norte da capital.
Câmeras de segurança registraram o crime. Você viu aí uma sequência de 4 casos de feminicídio que ocorreram só nessas últimas horas aqui no Brasil, que tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Por isso, mulheres, toda ameaça ou agressão tem que ser informada. Basta ligar para o Disque Denúncia no 180. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia e também pela audiência. O SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente terça-feira a todos. Tchau!